Estamos esperando a gravação começar. E essa aula, enquanto não começa a gravação, né? Só lembrando, essa aula vai ter 3 partes, que é a parte de modelagem dimensional do Kimball. Então a gente vai começar a falar de modelagem dimensional. Esse assunto é dividido na parte do Kimball, que explica como se faz os modelos, e depois numa parte de levantamento ágil desses modelos. E essa primeira parte do Kimball, ela tem 3 pedaços. O primeiro pedaço é uma introdução geral. O segundo pedaço mostra algumas soluções para os tipos de tabelas que a gente vai ter, para o tipo de coisas que a gente encontra no mundo real. E o terceiro pedaço já são algumas regrinhas lá de trabalho do Kimball. Tá? Então a gente vai começar aqui a primeira parte, uma introdução à modelagem dimensional. Certo? Lembrando que a gente está agora aqui, né? Opa, está sem tela, vamos voltar aqui para voltar a tela. Inteira. Obrigado pelo aviso. Então, ok. Então, a nossa primeira parte vai falar de modelagem dimensional. E a gente está, então, entrando, já saindo de onde a gente estava antes, né, que era esse grupo aqui, e entrando na nossa linha principal de trabalho no curso. A gente, lembrando que vai falar pouco sobre essa parte aqui, e aqui a gente vai falar já no sentido de ferramentas como o Nime, que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de usar, né, assistindo lá a aula gravada. Então a gente vai caminhar, né, por alguns assuntos aqui, né, introdução, modelo estrela, tabela FATA, dimensões, e essa parte é muito fácil, né, e depois a gente vai começar a aplicar essas coisas, ver como é que essas coisas são aplicadas no trabalho. Tá? Então, o que é esse modelo dimensional? Né? Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: o modelo de dados corrente, né, principalmente quando foi lançado aqui o modelo dimensional, é um modelo de entidade de relacionamento, vamos dizer assim. Né? Apesar de a gente usar o modelo relacional, a gente modela tudo, modela todas as tabelas como um modelo de entidade e relacionamento. E isso leva ao dado estar distribuído de uma forma otimizada, realmente otimizada, mas não necessariamente amigável e intuitiva para o usuário, né? Porque a gente usa principalmente as regras de normalização. E a normalização ela não é intuitiva, ela é uma solução, até a gente pode dizer matemática, né? Para ter os dados organizados com um grande objetivo evitar problemas que eles, de você alterar um dado e não alterar os outros. Né? Então, basicamente, cada dado só aparece uma vez na base de dados. Então, para cada problema que pode acontecer, vai aparecendo uma forma normal. Né? Então, até a maneira como se ensina forma normal. Então, a gente quer primeiro estruturar os dados de uma forma intuitiva ao usuário de negócio. Né? E essa organização vai auxiliar também a ter um alto desempenho nas consultas. Né? Inclusive, a gente pode ter sistemas gerenciadores de bancos de dados orientados para modelagem dimensional. Né? Então, aqui, muitas vezes, a modelagem dimensional, nessas transparências, vai estar escrito só MD, e a nossa ideia é essa. Será que a gente pode ser mais intuitivo para o usuário? Né? E, por outro lado, como isso resulta em maior desempenho. Na verdade, os joins vão ficar mais fáceis para a máquina fazer, e se você organizar de outro jeito, né, o seu banco de dados, não for um banco de dados relacional, você pode trabalhar diretamente com vetores, né, e coisas assim.
Então, o nosso modelo estrela, basicamente, ele pode ser sempre representado dessa forma, tá? Isso significa o quê? Olha, eu tenho aqui uma tabela no meio que tem os dados que eu quero, né? E tabelas ao redor dessa tabela, em um nível só, modelo dimensional, né? Que nos garantem as maneiras de consultar a tabela principal. Okay? Então a gente vai sempre ver um modelo desse tipo, né, que podia ter chamado de modelo polvo, né, chamou de modelo estrela. Né? Então ela é uma técnica de projeto lógico, ok? Porque eu digo projeto lógico, por exemplo, que você pode construir ele só a partir de visões, não vai ficar eficiente, mas vai ficar amigável ao usuário, né? Vai ficar intuitivo para o usuário usar. Então, todo modelo dimensional é um modelo de cada vez, né? Ele é construído de uma tabela fato, uma tabela principal, que tem uma chave composta. Né? E várias outras tabelas menores que são chamadas tabelas de dimensões. Essas tabelas de dimensão, elas têm uma chave primária simples, né? Geralmente é uma chave artificial, uma surrogate key, né? Que corresponde a uma das partes da chave primária composta da tabela fato. Tá? Então isso parece uma estrela, né? E a gente vai ver daqui a pouco alguns desenhos que têm formato de estrela. E basicamente o que a gente tem é uma divisão entre medidas, tá? Que são capturadas durante o processo da organização, que vão aparecer nos fatos. Então, os fatos geralmente são valores numéricos, são valores aditivos, né? E contexto, né? Que mostram sobre o que são esses fatos. Tá? Normalmente são símbolos, são textuais, mas são valores não aditivos, pelo menos. Mesmo que seja um número, né? Ele é um número tipo uma classe, né? E são as nossas dimensões. Tá? E essas dimensões, elas explicam, né, com o nosso... a gente poderia até chamar de NWNH, né? Nem é mais 5W2H, mas 5W2H, eu já li 3H, né? Mas para mim pode ser até um NWMH. Por quê? Porque a gente pode fazer a mesma pergunta várias vezes. Por exemplo, quem? Quem vendeu, quem comprou, quem entregou. Então, quando você tem lá, por exemplo, o iFood, né, ele vai ter lá você tem um serviço de entrega de alimentos, né? Ele vai pegar uma loja que vendeu, né, para um cliente comprador e um entregador, certo? Então já tem três who, né? Então poderia chamar NWMH, por exemplo. Mas a gente costuma ver 5W2H, né? E pela primeira vez, outro dia eu vi o 3H, né? Mas é simplesmente mais uma contagem de alguma coisa. A ideia, né, é que esses fatos são encontrados nos processos, certo? Então, cada processo ele pode ser representado, né, cada processo de negócio, né, que vocês já devem ter visto lá, né, na nossa aula também gravada de processo de negócio, pode ser representado por um, na verdade, ou mais, né, modelos dimensionais desse tipo, tá? Porque ele pode trazer mais de um fato, mais de um tipo de fato que você está interessado. Né? Um mais. Que consiste de tabela fato, com essas medidas que a gente está vendo do processo, e tabelas que definem o contexto de cada medida. Novamente vai ser similar à estrela. Né? Então vamos ver aqui um modelo de estrela. Né? Então aquele mesmo nosso modelo de vendas, loja, produto e data, né? E não se surpreendam com a data, tá, gente? A gente vai falar da data daqui a pouco, tá? E porque e como a data tem que ser uma dimensão separada. Então aquele nosso modelinho lá do início, né? Ele, na verdade, ele aparece assim, né? Então a gente pode olhar aqui o nosso modelo no início. Ah, olha lá, vendas, tempo, produto, loja, né?
a vendas tempo, aqui no nosso caso era tempo, né? Produto loja. Então isso aí seria uma estrela, né? Ok, não precisa de muita imaginação, mas também não é, o nome foi bom, né? Às vezes a pessoa acerta o nome e faz sucesso no mercado, né? Então a gente tem aqui a nossa representação no modelo ER, né? Vendas, tempo, produto, loja, né? E aqui chamando a atenção para vocês, né? Como essa chave aqui é uma chave, né? Uma chave composta, né? Às vezes, né, a gente precisa de uma chave extra aqui para separar. Por exemplo, se eu estou falando de itens de nota fiscal, né? Então a gente vai ter que dizer qual item é e esse item não vai nem aparecer aqui, né, na nossa como dimensão. Então vai aparecer mais um valor aqui que vai ajudar a montar a nossa chave composta, né? Então, tipicamente, o que você tem, né, e aí exemplos do Kimball, né, é um modelo onde você tem, olha só, o fato isso aqui é um pedido, né, e é uma transação que é um tipo de tabela, a gente vai ver. Então aqui é um tipo da tabela, esse aqui é o fato, né, sendo tratado, né? Então, um fato de transação de pedido, né, um pedido, né, ele vai falar da data, do produto, do cliente, de quem vendeu, do tipo de pedido, né, do termo de pagamento, como foi pago, a data pedida de envio, né, a data solicitada, para quem foi vendido, né, aqui é para quem entregar, mas aqui é para quem foi vendido, né, quem vai pagar, né, o tipo de negócio, né, e a forma de envio, né. Então esses aqui eles montam a primeira parte da chave, que sempre vai existir, tá? Que é composta de todas as chaves estrangeiras, né? E aqui nós temos uma segunda parte da chave, né? Que tudo isso aqui pode ser igual, mas pode ser outro pedido, né? E pode ser outra linha do pedido, tá? Então aqui é a segunda parte da chave que identifica nosso fato. E aqui, né, são os valores que podem ser, são numéricos todos, ó, a quantidade, né? Quantidade total de preço cheio, né? Preço com desconto, né? Não, desconto em dólar e preço com desconto, né? Então a gente tem aqui as informações, né, desse fato e são todas elas aditivas, né? São todos números. Você pode somar, né, quantos produtos, né? Quanto total de você vendeu, quanto total você teve de desconto, né? Aditivos, né? Aditivo significa que pode tirar média também, né? E aqui a gente não fala, nesse desenho, a gente não fala de como são as dimensões, por exemplo, porque não definiu ainda todos os dados importantes das dimensões ou está focando no fato, né? Então a gente vai discutir aqui características dos fatos, características das dimensões, dos atributos e dos relacionamentos, né? Aqui, né, gerando uma similaridade, sempre a gente vai comparar, né, com o relacional. Lembrando que não precisa ser relacional. E certamente esses bancos de dados de coluna, por exemplo, né, eles vieram, né, das necessidades dos data warehouse. Mas no final, os data warehouse agora basicamente são todos implantados em cima de bancos de dados relacionais. Ou pelo menos esses bancos de dados que são relacionais, mas tem outras funções que você pode colocar. Ok. Então vamos olhar a tabela fato, né? Primeira coisa importante, né? O dado principal da tabela fato, o significado principal, são os indicadores de desempenho, certo?
que você quer daquele processo, ou daquele grupo de atividades da organização. Tá? Normalmente eles são numéricos, eles devem ser numéricos e aditivos, né? E eles vão ser em grande quantidade. Então as tabelas fato, elas tendem a ser muito, muito grandes, tá? E ocupar no banco de dados, né, no data warehouse do banco de dados, né, o maior espaço físico. Né? E elas vão sempre ter uma relação N para M com as dimensões. Né? Entre as dimensões. Ela representa uma relação entre para N entre as dimensões. E é fácil de entender isso, né? Vamos olhar aqui o nosso modelo, certo? Vamos olhar aqui o nosso modelo, né? Então, olha o nosso modelo aqui, né? Tá vendo? Isso aqui é uma relação 1 para N, isso aqui é uma relação 1 para N, para vendas, então eu consigo ver uma relação N para N entre produto e tempo. Aqui é a mesma coisa, entre loja e produto, tem uma relação N para N, as lojas que venderam que produtos, certo? A gente poderia até pegar isso aqui, né? E levar lá para nossa página 17. A gente pode botar ela aqui, né? E a gente pode desenhar aqui, né? Por exemplo, loja, produto, tá? Os fatos, então, são o quê? Bom, os fatos você vai descobrir entre as informações que você deseja analisar, né? Os fatos são, né, perguntas, geralmente do tipo quanto do cliente, né? É, e pode existir fatos. O que você sempre vai usar esse termo conforme, certo? O que é esse termo conformes? Ele está falando o seguinte: olha, eu posso ter um pedaço da empresa aqui, né? Eu gosto do termo organização sempre, né? Vou escrever organização, né? Eu posso ter um pedaço da empresa aqui. Esse pedaço aqui vai ter uma tabela fato. Esse pedaço aqui vai ter uma tabela fato. Porque eu modelei um a um o processo, né? Mas, na verdade, esses dois fatos aqui, né, eles são definidos, vou botar um fato aqui, né? Um F1 e um F3. F1 é a mesma coisa que F3. Pode até ter nome diferente, tá? E também tem fatos que são não conformes entre dois processos, tá? Mas pode ter uma definição que é parecida, né? E tem nomes diferentes, pode até ter nomes iguais, né? Por exemplo, venda versus pedido, né? Então, venda é bem parecido com pedido, mas não é pedido. Então são fatos que podem parecer conformes, ok? Quer dizer, eu vou pegar meu pedido lá e é a mesma coisa que eu vendo, mas você vai descobrir que na verdade não é. O pedido é o que foi pedido, vendido é o que foi vendido, e pode ter uma diferença nesses casos, né? Então, é, é uma coisa que você tem que ter bastante atenção quando está desenvolvendo sistemas, né, para evitar como a base de dados é muito grande, né, para evitar um crescimento absurdo da base ou realmente crescer quando é necessário, no caso
do venda e do pedido, né? O fato de ser um valor numérico, né, não é suficiente para ser um fato, certo? Primeiro motivo, né? Ora, o fato tem que variar com o valor tem que variar com o fato, né? Então, se o valor varia com a dimensão, né, não faz sentido. Então, por exemplo, o tamanho de uma loja, né, a capacidade de um caminhão, essas coisas, né, são até aditivas, são numéricas, mas eles não variam com o fato, eles variam com a loja, eles variam com o caminhão, então não serve, né? E também coisas que são calculadas, né? Eles também são valores numéricos, mas não são fatos, né? Podem ter até possivelmente otimizado, né? Mas no modelo dimensional, a princípio, eles não aparecem, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, né, eu tenho dois exemplos rápidos, né? Por exemplo, eu tenho aqui um quantidade vendida e valor vendido. Valor total, né? Eu posso calcular aqui, né? Quantidade vendida sobre, não, ao contrário, né? Valor total sobre quantidade vendida igual a valor médio. Então eu posso calcular o valor médio. Então ele não é um fato, não aparece aqui, né? E também eu posso calcular, por exemplo, o ticket médio, né, que é o valor total sobre a área, ticket médio por área, na verdade, né? Sobre a área da loja. E aí também não é, porque isso aqui vem da dimensão, então não é um valor calculado, tá? Então, basicamente, a gente vai encontrar, né, três tipos de fatos. Primeiro, né, fatos aditivos, tá? Um fato aditivo é um fato que pode ser acumulado em qualquer das dimensões, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui nossas dimensões, que são a data, a loja, até esqueci a outra, é o produto? E o produto, exatamente. E o produto, né? Então eu posso perguntar quantos eu vendi por data, quantos eu vendi por loja, quantos eu vendi por produto, quantos eu vendi por produto, em que loja, em que data. Então esse dado ele é totalmente, né, aditivo, eu posso tirar a média, né, não tem nenhum problema, né? Aí que tem alguns que são semi-aditivos, né? É que eu não posso acumular em todas as dimensões, certo? Então pode aparecer lá alguns dados, né, que vão aparecer, né, num nível estático lá, né, e eu não posso acumular em outras dimensões. Então, por exemplo, ele dá exemplo de saldo da conta, né, que não acumula, por exemplo, de um dia para o outro, né? Quantidade de estoque também não acumula de um dia para o outro, né? Então, eu não posso perguntar qual é o, o saldo, né, somatório do saldo das contas por dia, né? Isso aqui eu não posso fazer, né? Então, mas ainda pode aparecer num dado porque ele é semi-aditivo, né? E aí tem as não aditivos, né, que não podem ser resumidas, né? Então eles vão ter que ficar numa dimensão. Então, por exemplo, o preço médio do produto, né, ao longo de um tempo, né? Não dá, porque eu posso calcular até, né, mas eu não posso guardar na nossa tabela fato, certo? Porque não pode ser resumida, não pode ser agregado todas essas coisas. Então, vou ter que colocar lá junto com alguma informação de dimensão, né?
E a chave da tabela fato, ela sempre uma chave primária, tá? É uma chave composta, desculpe, né? Onde todas as dimensões geram entradas para a chave primária. Né? E novamente a gente fala, a tabela fato é parte de várias relações N para N, 1 para N, né? Se comportando na prática, né? Como uma relação entre as dimensões, né? E aí tem uma coisa importante aqui, né? Bom, como chave não pode ser nula, né? Uma chave estrangeira também não pode ser nula nesse caso, né? Porque ela é parte da chave, certo? Então, normalmente, se você tem uma dimensão que pode não existir, por exemplo, o produto não foi entregue, né? Você tem lá compras que são entregues para um entregador, né? E compras para uma empresa de logística qualquer, e você tem vendas, né? Não compras, né? Vendas que são o que o cliente leva. Então você quer botar que não foi entregue, então você vai botar lá um valor na tabela de dimensão dizendo, ó, cliente leva, né, retirado pelo cliente, certo? E talvez esse valor só seja colocado no Data Staging Area, no ETL, né? Por quê? Porque você lá no, no seu modelo R, né? Por exemplo, no seu modelo R, né? Operacional, você tem lá uma venda, e essa venda ela tem uma entrega, certo? Então pode falar, uma venda tem uma ou zero entregas, e uma entrega é só de uma venda. Tá? Pode até dizer que uma venda, por exemplo, tem várias entregas, mas ela pode ser importante para a gente aqui, é o zero. Uma venda pode não ter uma entrega. No nosso modelo estrela, né? Você vai ter aqui provavelmente. Vou botar que é uma venda, tá? Vai fazer um comentário aqui. Talvez item de venda. Mas a gente pode trabalhar na granularidade de venda, né? E ele vai ter o entregador. Certo? E essa aqui, né? Vai ser desse tipo, né? Uma venda, ela vai ter um entregador apenas. Né? Na verdade, até no nosso caso aqui, como uma venda podia ter várias entregas, né? Mas vamos dizer que isso é sempre do mesmo entregador, para não complicar, né? E aí significa o quê? Que tem que criar uma linha sem entregador. Né? É isso que o Kimball está falando para gente, tá? Então aqui o Kimball dá uns exemplos, né, de tabelas fato com atributos errados, né? Então, por exemplo, ele colocou aqui, né, em vez de colocar um atributo vendedor, ele botou o tipo de vendedor, ele botou coisas que não são numéricas, são códigos. Apareceu o código aqui, você já sabe, isso aqui não devia estar aqui, né? Botou coisas que não são aditivas, né, como preço unitário, margem bruta, né? Ou botou coisas com a granularidade diferente da granularidade da tabela, que é dia. Aqui botou ano, né? Deixa eu ver se eu acho que outra coisa aqui do vendedor seria um código não numérico, ok. Ok.
Então não pode, né? E outra coisa interessante é que você pode ter um fato sem fato. Por quê? Porque só precisa registrar que aconteceu, certo? Então eu quero saber, ó, eu fiz uma venda de um produto em uma data com uma produção. Mas eu não quero guardar nenhuma informação, mas eu tenho que contar como existir. É como se isso aqui fosse um contador. Só que eu não preciso gastar esse campo, porque existiu, eu marco lá. Tá? Então podem existir tabelas fatos sem nenhuma informação sobre o fato, porque eu só quero registrar que ela ocorreu. Por exemplo, eu posso registrar a presença dos alunos na sala de aula. Então, se eu registrar, significa que você estava presente. Se eu não registrar, significa que você não estava presente. Né? Então tem aqui chamada da escola, né? Contagem de pessoas por catracas. Né? Eu posso estar vendo isso aqui lá no Maracanã, né? Carros que passam em contadores automáticos da estrada, né? Só preciso dizer, olha, aconteceu isso aqui nesse certo momento. Tá? Ah, ok. Aqui a gente devia até falar de mudar aqui a seção da sessão aqui da apresentação, né? E agora tem a questão da granularidade. Né? Então, a granularidade é uma questão bastante importante até certo ponto, porque o que aconteceu é que, com o aumento dos espaços em disco, né, as pessoas pararam de se preocupar um pouco com a granularidade, tá? A não ser, né, quando você tem algo que é um fluxo muito grande, né? E aí você vai para todo um processamento diferente de data stream, né, que você tem que contar coisas, tá? Mas a granularidade, né, do grão, né, vem da palavra grão, né, granular, né, é o detalhe possível que você pode guardar, né? É permitido por aquela fonte de dados que você tem, né? E antigamente essa preocupação de fazer agregações, que hoje existe muito menos, né? Então a gente trabalha com uma granularidade de grãos muito pequenos, tá? E ele é determinado basicamente, né, pelo que você tem, pela fonte dos seus dados. Você não pode fazer um grânulo menor do que você coletou, certo? Pode até projetar, eu queria isso com mais detalhe, então no futuro eu vou fazer um sistema novo que vai guardar essa informação com mais detalhe, mas não é o caso no momento. Né? É, e eles falam de um tipo de fato, né, quando você pode mudar só a granularidade. Né? Então você pode ter, por exemplo, uma tabela fato aqui, né, que é venda. Aí você pode ter uma tabela fato que é venda diária e uma tabela fato que é venda mensal. Né? E a gente tem aqui uma. Quando você tem essas múltiplas dimensões, né, você pode imaginar o seguinte, ó, isso aqui é muito, muito dado, né? Aí isso aqui já é menos dado. Então vou dizer que aqui seja muito dado só. Quando você vem para cá, já fica com alguns dados. Então, normalmente em matéria de espaço, essas agregações, essas granularidades maiores, onde o grão é maior, né? Se você gasta, né, esse espaço aqui não é tão importante, esse aqui muito menos ainda. Né? Você tem aqui, sei lá, 1 milhão, aqui você vai ter 1 milhão dividido por 365, né? Porque esse dia, e aqui você vai ter. Tá, 1 milhão dividido por 365, dividido por 30. Então vai ficando cada vez menor. Né?
Então a gente tem alguma ideia aqui sobre as dimensões, né? E tem essas duas dimensões interessantes. As factless, né? É um tipo de dimensão, né? E você tem aqui a questão da granularidade que você pode ter dimensões, desculpe, fatos, né? E aqui você tem os fatos com a granularidade variada lá que você pode controlar. Tá? As dimensões, né? Bom, as dimensões são os atributos relacionados que representam os objetos chaves de negócio. Tá? Então, enquanto a tabela fato é a medida, né, que você quer informação, a tabela de dimensão é como você quer ver, né, que tipo de filtro você coloca nessa medida. Né? Então, geralmente, ela representa um por, né? Por exemplo, vendas por ano, vendas por produto, vendas por loja, certo? Vendas por empregado. Então, é razoavelmente fácil separar o que é dimensão. Né? Os atributos podem ser textuais, né? Porque são, por exemplo, classes, nome do produto, coisas assim, né? Podem ser valores numéricos que atuam como texto, né? Que não são aditivos. Por exemplo, na telefônica tem o número do telefone, né? Para o terminal, né? Vamos dizer que chama de terminal, né? Que chamava antigamente, pelo menos os não móveis. Né? E eles descrevem algo. Né? Então, tem algumas coisas que a gente deve seguir, algumas regras. Né? Primeiro, né? Ajudar o usuário. Né? Então, não botar lá 0x99k. Né? Né? Sei lá, banana. Banana, prata, banana prata. Né? Evitar valores nulos, né? Trabalhar geralmente com valores discretos, tá? E monovalorado, um valor para cada linha da tabela. Tá? E na dimensão, a qualidade é muito importante, né? Porque você não pode ter, por exemplo, uma dimensão lá escrito banana prata e outra escrito banão prate. Tá? Porque o seu sistema, você tem que equalizar essas duas coisas, que é um trabalho lá do ETL. Tá? Então, as dimensões ela têm baixa cardinalidade quando comparada com os fatos. Né? Ela tem descrições precisas dos atributos que devem ter, né? E as chaves primárias devem ser únicas. Né? E geralmente a gente faz isso por meio de chave artificial, criando uma chave artificial para separar, né, a chave natural. Né? Tem lá uma chave natural, mas ela vem do ambiente, né? Do ambiente de operação. Tabela fato. Tabelas operacionais. Né? Então a gente está aqui no nosso modelo aqui, né? A gente vai criar regras, né? De mapeamento para gerar chaves artificiais no modelo dimensional. E também por um motivo que é o seguinte, né? Se você tem uma chave natural, né, ela provavelmente é uma string, né, e ela não é tão eficaz, não é tão eficiente, na verdade, né, para fazer os joins. Então, o fato a chave artificial, né, a surrogate key, facilita os joins. Acelera. Junções, né? Em português. Então, vantagem das chaves artificiais. Desempenho, né? Diminuir os índices também, né? Então você pode botar mais linhas dentro. Lembrando que o banco de dados tem uma organização, né? Em páginas, em blocos, né? Você não cai nas armadilhas do reuso de chave natural no sistema de origem, né? E você pode integrar dados de fontes distintas. Né?
Além disso, você vai poder criar chaves quando os valores não são conhecidos. No nosso caso ali, que não tinha um entregador, né? Você pode criar uma chave surrogate para esse valor, inclusive para vários valores de nulo, né? Vamos dizer assim, porque existem vários tipos de nulo, tipo não sei, né? Recusou a dar informação, não existe, né? Então essas coisas, né, no nosso no nosso modelo, né, são coisas diferentes que a gente pode criar chaves para isso. Tá? E também permite acompanhar a mudança de valores. A gente vai falar mais tarde, né, das mudanças de valores. Por exemplo, eu tenho aqui uma loja, né, a loja X lá, ela tinha um tamanho. Aí certo dia eu comprei a loja do lado e eu que tenho outro tamanho. Ah, eu comprei a loja do lado, ficou com o tamanho 200, mas ainda é a mesma loja. Eu quero manter como da mesma loja, né? Então eu posso manter ou não, depende de como eu quero que isso funcione. A gente vai tratar isso mais tarde. Tá? Desvantagens, né? Lá, né, como você tem que fazer a transformação da chave natural para a chave surrogate, né? No sistema de ETL, você vai ter uma mudança, né? Inclusive, eu acho que eu tenho um exemplo de como fazer isso, né? Na verdade, é quando você pega, mas é prático, né? É quando você pega o item, né? Você vai ter que ver se ele já está cadastrado, né? Aquela chave natural dele já está cadastrada, ou seja, ela já tem uma surrogate key. Se tiver, você pega essa surrogate key e segue em frente. Se não tiver, você cria uma nova surrogate key. Então, basicamente, é isso aqui, né? Vamos desenhar aqui, né? É, fonte, né? Aí eu vou ter uma bolinha aqui, né? É, pegar item. Aí eu vou ter que ter uma base aqui. Verifica se surrogate key existe. Cria nova surrogate key, né? Aí joga lá, né? Recupera surrogate key. Vou até botar um losanguinho aqui. E aí a gente vem para cá. Segue em frente. Segue com o que tem que fazer. As dimensões também existem muito mais dimensões conformes. O que é isso? E a gente vai ver daqui a pouco, né, elas aparecendo. São dimensões que têm o mesmo significado em todos os processos, né? Por exemplo, a data. A data é uma dimensão conforme trivial, né? Mas você pode ter lá o vendedor, por exemplo, que aparece no processo de venda, mas também aparece no processo de reclamação, ou talvez no processo de pós-venda, né? Então, o vendedor vai ter o mesmo significado para todos os fatos, né? Então, a gente tem que trabalhar a dimensão conforme para reaproveitar e para entendê-las, né? Para facilitar, inclusive, o nosso processo de ETL, né? Para não fazer o ETL duas vezes, né? Eu faço uma vez só o ETL, né? Então, vou pegar aqui, ó, tenho a dimensão 1, a dimensão 2 e a dimensão 3. Né? No processo 1, processo 2, processo 3. D1, D2 e D3 são conformes. Né? Então, em vez de fazer o seguinte, né, eu tenho aqui a fonte, e eu tenho aqui, né, vou chamar aqui ETL D1, ETL D2, ETL D3. Eu não quero fazer isso, né? Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer ETL
D, 1, 2, 3, né? Aí eu vou fazer aqui o datamart com D1. Isso aqui vai para o data. Vou botar até, vou fazer assim. Vai para o data warehouse. E se necessário, eu faço o datamart que usa D1, o datamart que usa D2 e o datamart que usa D3. Tá? Porque isso aqui é mais eficiente. Tá? Fazer um ETL só. E, obviamente, né, aqui podem ter até visões, né? Isso aqui pode ser uma coisa bem virtual até, não tem problema nenhum. Né? Data Warehouse com D1. Por que D1, 2, 3? Né? Porque pode ser que D1, D2 e D3, né, sejam parecidas totalmente aqui. Essas duas são parecidas totalmente aqui. Né? Mas aqui tem um dado que é só de D1, só de D2, só de D3. Então eu vou pegar uma dimensão conforme lá, né? D, né? 1, 2, 3. Vou botar os dados conformes, aqui os de D1, aqui os de D2, aqui os de D3. Tá? Isso aqui no meu DW, né? Por quê? Porque são dados em relação a essa dimensão. Então seriam dimensões corporativas, né? Que servem para todo mundo, então são compartilhadas em várias tabelas fatos, né? Então a gente acha que já deu para entender isso, né? E elas podem ser idênticas ou ter uma interseção, né? Também tem o subconjunto de outra mais detalhado, ok, mesmo, faz a mesma coisa. Aqui tem um exemplo, né, onde elas têm nome diferente, porque lá no em um, como é que chama aqui? Em um processo, né? A gente está falando de vendas, no outro processo está falando de previsão de vendas, né? E a previsão de vendas aqui é só por marca, tá? Então aqui, né, a gente tem, ó, na dimensão produto, a gente tem informações, né, que são da dimensão marca. Então eu posso unificar isso aqui de alguma forma. Tá? Então fica mais consistente, integra mais a sua base, né, e reduz, obviamente, o custo de desenvolvimento lá dos ETLs, coisas do gênero. Tá? Outro tipo de dimensão que existe, tá, é a dimensão degenerada, que é o seguinte, ela era para ser uma dimensão, mas não vale a pena. Então a gente vai colocar ela como uma coluna na tabela fatos. Né? Por exemplo, números de controle que não são somados, né, só usados em contagens, né? E um exemplo do que a gente teria aqui seria o código da nota fiscal. Né? O código da nota fiscal não cabe em nenhuma dimensão, então você acaba botando ele na tabela fato, né? Ou as informações da nota fiscal, porque não vale a pena estar na tabela de dimensão, no seu caso, né? No caso específico de um negócio. Pode ser que em outro negócio até faça sentido, porque o código de nota fiscal, aí você vai ter a data da nota fiscal, talvez você tenha quem é a máquina que emitiu, então você tem mais algumas informações. Então aqui tem esse exemplo aqui, né? Onde o código de nota fiscal acaba na vendas aqui. Né? Por quê? Fala, Jonatas. Não, foi sem querer, professor. Tudo bem. Então aqui um exemplo, né? Na nota fiscal vem aqui várias informações, tá? E eu estou coletando essas informações de nota fiscal, criando, né, o item vendas, tá? Que que vai ter o cliente. Então o cliente, peguei o cliente,
e joguei para cá, né? Peguei a data, joguei para cá, peguei os dados de entrega, joguei para cá. Esse aqui são os nossos dados aditivos, né? São o fato. Aí eu sobrou isso aqui. É a única informação que eu tenho para criar uma dimensão, certo? Essa coisa nunca vai se repetir, ok? Então ela tem característica um, né? Mesma granularidade, granularidade da tabela fato. Isso aí já é um mau sinal, né? Porque senão eu vou ter que crescer, né? Dois, não tem dados associados. Também não tem a pergunta, né? Então, ninguém fala por nota fiscal, né? Por nota fiscal, né? É um número meio tonto, né? Então, na verdade, por venda, né? Então, acaba que o código de nota fiscal, para não ser perdido, né? Ele vem para cá. Para não perder a informação, vai para a tabela fato. Mas, na verdade, ele não é um item da tabela fato. Ele vai estar na coluna, né? Lá vai estar, mas ele é uma dimensão degenerada, tá? Então, a nossa ideia, agora sim, isso aqui a gente vai guardar na cabeça, né? É como a gente vai fazer o projeto dimensional, tá? Então, basicamente, a gente vai seguir esses quatro passos, tá? Primeiro, escolher um processo do negócio, né? Opa, olha lá a minha aula de BPMN, né? Mas eu posso ter menos que aquilo, né? Eu posso ter só saber quais são os processos. Declarar o grânulo, quer dizer, a que nível eu quero ver a informação, né? E aí identificar as dimensões, né? Os por, identificar os fatos, que são os quantos. Né? E esses por a gente sabe, né, que são por quem, quando, onde, talvez por quê, às vezes dá para saber, né? O que, tipo o produto que foi, né? E os quantos, né? How many? Talvez how long? Algumas vezes how long cabe aqui. How much? Lembrando que posso ter vários who, né? Who sells, who buys. Vários when, né? When bought. Quando comprou, né? Comprou. Quando entregou. Posso ter vários onde. Loja, endereço do cliente, né? E posso ter vários o quê? Produto, marca, etc. Tá? Então, o nosso modelo dimensional vai procurar essas coisas. Se eu quero atender, né, um grupo lá, X, que trabalha com um modelo de processo, com um processo, eu tenho que ver qual é o detalhe, nível de detalhe que eu quero ir, né? Identificar as dimensões e identificar os fatos. Tá? Então é isso que a gente vai fazer lá detalhadamente, de novo, né? Quando a gente olhar o Beanstar, né? Vai exatamente fazer isso. E a gente vai continuar falando um pouco aqui. Fala, Felipe. Me veio uma dúvida aqui na minha cabeça, de uma situação hipotética, onde você tem uma tabela fato, tem uma dimensão, mas por algum motivo você precisa, no seu modelo, construir uma tabela em que o que era dimensão
passa a ser o fato e a tabela, em vez de você fazer, por exemplo, cliente por produto, você tem que ver produto por cliente. Ou Não, alguma mas coisa nem. do tipo. Olha só, eu estou pensando aqui, tá? Tentando achar um exemplo, mas tá difícil para mim. Deixa eu botar aqui mais uma transparência. Porque, por causa das características dos dados que aparecem, tá? Era, a minha pergunta era justamente se era possível isso acontecer. É, eu não vou falar para você, é impossível. Então, essa pergunta é bem interessante. Vamos lá, vou escrever ela aqui, pelo menos ela fica guardada aqui pra gente, tá? É, uma tabela fato pode virar uma dimensão e a dimensão virar fato. Então, eu vou escrever porque que eu acho difícil, tá? É, difícil. Porque natureza diferente dos dados. Uns são números aditivos ou semi-aditivos, outros são versus informações não numéricas, ou pelo menos não aditivos. Tá? Mas, talvez eu posso ver até uma tabela que seja dimensão, tá? Ser uma tabela fato para outra pessoa, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui. Vamos supor que você é uma cadeia de lojas, tá? Um franqueador, tá? Então, você pode ter aqui uma tabela vendas, venda, tá? Que acontecem nas lojas, ok? Aqui eu tenho meu fato, minha dimensão, tá? E aqui vai ser isso aqui vai ser da área de marketing, sei lá. Tá? Aí eu tenho lá meu outro negócio que é na área de, sei lá, de franqueamento, franqueamento, sabe que chama isso? Franchising, né? Que vai ter lá o loja, tá? E na loja lá vai ter, por exemplo, o franqueador, vai ter a data de abertura, a data de funcionamento. Então, eu consigo imaginar isso, tá? Porque aí na loja você vai querer contar a quantidade de lojas, o tamanho da loja, né? Algum, o custo da loja, por exemplo. Você vê, quanto custa em média uma loja, né? Quanto eu devo cobrar pela franquia, né? Então você pode ter alguns dados, né? Mas aqui, na verdade, está acontecendo porque é, é, assim, as informações que vão estar aqui, será que serão as mesmas que vão estar lá? Possivelmente. Né? Se não todas, algumas, né? É, pois é. Agora, eu só queria chamar a atenção que para fazer isso, eu tive que olhar o que eu vou chamar aqui de maneira informal, porque eu não sei se isso tem um nome real, dois níveis de negócio, tá? Porque tem um negócio que é a loja, que quer ter um franqueador, abrir uma loja, e outro negócio que é a venda, tá? Então eu consegui achar aqui, com algum esforço, um exemplo de uma dimensão para um que é fato na outra, tá?
O que é a mesma coisa, porque é fato numa e dimensão na outra, né? Agora, entre venda e loja trocar, né? Então, vou botar aqui esse título aqui, né? Estou tentando aqui. Agora, trocar aí essa venda com essa loja, eu não sei se é possível. A gente achou um que é, né, um cara que é negócio, que é dimensão do lado, é fato do outro. Isso é possível, tá claro, né? Certamente você tem que pensar em vários níveis do negócio, né, para isso poder acontecer. Satisfaz? Sim, sim. Era exatamente essa a dúvida mesmo. Obrigado. Legal. Então, o Kimball, ele fala, olha, um passo legal da gente fazer, né, um passo importante, é a gente mapear, ele chama isso de matriz bus, né? As dimensões e os processos da organização, tá? Para você ter uma arquitetura geral do DW. Então, na verdade, é isso aqui, né? Você vai ter os vários processos. E as dimensões. E aí você vai notar, ó, quando eu tenho lá fazendo fabricação, eu estou interessado na data, no material, no insumo, no fornecedor, na fábrica, no produto, mas eu não estou interessado, né? Não estou interessado, né? Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, né? Interessar. Né? Eu não tenho que perguntar, o que eu fabriquei por fornecedor? Tenho. Mas o que eu fabriquei por cliente? Aí, no caso dessa empresa, não tem. Né? Porque no cliente ele só aparece aqui, né? Cliente, essas coisas só aparecem aqui. Tá? Então, manter esse mapa vai ajudar você a entender até características da sua organização. Né? Então, esse mapa aí, né, como a cadeia de valor da empresa, isso aqui é a cadeia de valor, né, de né, todos os processos, né, eles vão se interessar por dimensões diferentes. Não é? E aí a gente pode organizar desse jeito. Isso aqui já é uma organização. Né? Isso aqui, né, eu estou passando a mão aqui na frente do vídeo, não serve para vocês. Né? Essa aqui já é uma organização intencional, né? Onde eu estou mostrando, ó, no início, né? No início do meu processo, eu estou interessado nessas coisas. No fim do meu processo, na minha cadeia de valor, eu estou interessado nessas coisas. Então, o próprio processo de modelagem do Data Warehouse, ele traz insights do negócio e mostra por que o pessoal daqui briga com o pessoal de lá. Porque eles estão interessados em outras medidas da empresa. Tá? Então, enquanto o cara lá está interessado em por cliente, por depósito, né? Por promoção, o outro está interessado por fábrica, por insumo, né? E por fornecedor. Então, eles têm visões diferentes de como a organização funciona. Né? Então, a gente tem que olhar essa matriz pelos processos. E aqui tem erros comuns na matriz, né? Você não fazer isso. Né? É, separar por nível hierárquico, várias maneiras aqui que a gente poderia continuar. Bom, então a gente vai querer ter esse dado, tá? Esse vai ser um objetivo da gente.
quanto ao tempo, né? Por que você não coloca lá o tempo, né, a data direto no, na matriz fato, né? Isso é uma coisa que a gente pode pensar, bota lá a data e pronto, está resolvido o problema, né? Bom, primeira coisa a lembrar, todas as tabelas fato exigem basicamente essas datas, tá? É difícil achar uma tabela fato que realmente não quer data, mas às vezes ela não é uma data-hora, tá? Ela está escrita de outra forma, ok? É, e o Kimball, ele recomenda as chaves artificiais para as datas, né? Porque permite que você tenha datas tanto desconhecidas como datas futuras, né? E aqui é bom ter uma sequência de números, né? Para você saber quem vem antes, quem vem depois, tá? É, e, e ele fala, olha só, também é interessante separar a data da hora, né? Pode ter outra dimensão para evitar. Porque se tiver a data hora, né? O que acontece, né? Ó, você tem lá dia, hora, né? Data, né? Vou botar aqui data, né? Aí você tem dia 1 de fevereiro de 2001, né? Sei lá, 0000. 1 de fevereiro de 2001, 0001. Né? E aqui, então, você vai ter uma tabela, né? Vamos dizer que se for por minuto, né? Então, eu estou vendo fabricação aqui por minuto. Vai ser uma tabela com dias vezes 24 horas vezes 60. Agora, se eu botar aqui uma tabela data e uma tabela hora, isso aqui é na mesma tabela, né? Né? Eu vou ter uma tabela dias e uma tabela 24 vezes 60. É muito menos espaço em disco. Né? Claro, quando eu estiver lá embaixo, no meu fato, né, eu vou ter duas chaves, aqui eu vou ter uma chave só, mas mesmo assim é menos dado. Né? FK dia, FK hora, aqui vai ter FK dia, hora. Não sei. Eu não sei se vai ser. Bom, como isso aqui não sei se vai ser menos dado realmente, não, mas acho que vai no final. Né? É, E aí você também tem que ter cuidado para algumas informações suplementares, né? Que podem ser outros tipos de data, como turno, né, de fabricação, né, turno de trabalho, né, horários de almoço e de jantar, né, para o restaurante, né, para coisas de McDonald's, sei lá, né. Então você pode ter intervalos especiais que merecem também outra tabela, né. Tipo, que cardápio estava válido naquele instante. É, Se você precisa usar cálculos de intervalo muito, né, período, quanto de tal, até, então o timestamp passa a ser importante, né, porque é uma maneira rápida dos, dos sistemas de bancos de dados, né. Aqui a questão aqui é desempenho, né. É, Outra coisa importante é que muitas vezes você precisa manter as zonas de tempo. E isso aqui no Brasil já é importante, né? Então, se você tem, por exemplo, o Brasil, né? Quantos fusos horários você tem no Brasil? Acho que você tem três, né? É, 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 o Brasil tem, o horário padrão de Fernando de Noronha, tem horário padrão de Brasília, que é GMT -3, GMT -2. Tem horário padrão do Amazonas, que é GMT -4, e do Acre, que é GMT -5. Pelo menos isso aqui. Tem um mapinha aqui, ó.
Vou até botar aqui pra gente um mapinha. Ok. Então, às vezes é importante você marcar a data, né? Geralmente é no GMT, né? Ou hora de Brasília para o Brasil, né? Depende um pouco disso. Tem empresa no Brasil, por exemplo, várias empresas têm Brasil e Portugal, né? Então, pode usar tanto a hora de Brasília, mas tem uma referência comum para você saber o que está acontecendo. Né? Ah, tá. Isso aqui é o seguinte, só para vocês saberem, isso aqui é o fuso horário geográfico. E as cores, hora legal. Então, vê essa pontinha aqui, né, Recife, as cidades elas são -3, né? Mas elas, na verdade, elas deveriam ser -2. Fora fora quando tem horário de verão, né? E essas coisas dão trabalho, né? Porque você vai vender, você vai ter dois eventos no mesmo instante, né? Porque é meia-noite duas vezes, né? Então é estranhão, é estranhão. Aí você tem que anotar de alguma maneira, né? Ok. Então agora isso aqui é bastante importante, tá? São os tipos de tabela que você pode criar, né, para tabela fato. Tá? Então você pode criar uma tabela de transação, né, é mais comum. A tabela de snapshot periódico, né, e a tabela de snapshot acumulativo. Mas esse aqui dá mais trabalho. Tá? Então o que é transação? Essa é a molezinha. Tá? Ou seja, o grão é a linha de uma transação, né? Então, do OLTP lá, né? Do transacional. Ups. Ou do operacional, se vocês quiserem. Operacional, né? Vem o quê? Vem uma transação. E a gente simplesmente anota essa transação, né? Que é um ponto no tempo e espaço. Tá? E a gente pode anotar um contexto bem grande. Tá? Então aqui a gente tem, ó, quando você pegou, por exemplo, aqui por mês, né? Granularidade temporal, né? Um fato snapshot, né? E o que eu estou olhando aqui, o empréstimo para comprar o carro, né? Então eu tenho aqui por tipo de carro, né? Por tipo de conta, né? Por pessoa e por mês. Então isso aqui é como eu quero fazer a pergunta, né? E aqui os valores que estão acontecendo. Tá? Então esse aqui não, desculpa, esse aqui já é um snapshot periódico. Estou confundindo aqui. Então aqui eu tenho a transação, revisão. Então essa aqui é a mais fácil. Essa aqui também é fácil e na verdade ela é equivalente àquela ali, né? Eu tirei um retrato, mas o retrato é de um espaço fixo do tempo. Desculpe minha confusão aqui, tá? É, então aqui a gente tem, ó, aqui é uma transação comum. Então, por exemplo, eu tenho uma venda, né? Eu tenho um empréstimo que foi dado, né? Aqui já tem alguma agregação, porque eu pego um período, né? Tudo, né? Faço uma agregação. Então aqui, por exemplo, eu posso ter, esse é o mais comum, né? Que é o saldo de conta bancária. Por mês, por dia, né? Eu coloco lá, né? Para aquele período. Né? Esse período ele não precisa ser, por exemplo, pode ser acesso ao website por minuto.
período bem curto. Tá? Por quê? Porque eu vou lá no log, né, que é por acesso. Aí eu tenho bilhões, sei lá, milhões de acessos, né? Sei lá, o UOL, por exemplo, né? O UOL, o Globo. Aí eu vou lá e faço. Então, como eu tenho muito acesso, eu vou agregar por minuto. Aí eu só vou ter várias colunas, né? Mas, por exemplo, eu posso ter por página, por minuto, né? E a página ser uma dimensão até que vai crescendo, né? Mas eu faço algum snapshot periódico, né? O meu período pode ser curto ou grande. Ok? Então tá. Então eu tenho só a transação, por exemplo, acesso ao site, né? Aí eu tenho por período, acesso ao site por minuto, por hora. Tá? E depois eu tenho a complicada. Tá? Então essa aqui é a complicada. A complicada é o seguinte. É porque é um acesso acumulativo. Acumulativo é o seguinte, que eu tenho que atualizar o dado. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma venda, né, a gente vai ter esse caso no Beanstar, ele faz uma análise no livro, não sei se eu mostro agora, não estou me lembrando. Mas é numa venda, que eu tenho o seguinte, ó, eu tenho a venda, tá? Então todas essas aqui ó, são minhas FK, ó. Tá? Então eu tenho a venda, ó, isso aqui é uma order number, order line number, né? Isso aqui é uma é uma é uma dimensão degenerada, né? Aqui começa o que eu tenho realmente. Não? Então eu tenho uma order line number, também é uma dimensão, na prática é uma dimensão degenerada, e um invoice number. Tá? Então aqui, ó, essas informações aqui são degenerate dimensions, degenerate dimensions. Até é interessante botar aqui DD para saber, né? Aí eu tenho aqui, ó, quando eu tenho pedido, ó, aparece, ó, quantidade, né? O valor, né? Tem isso aqui, ó, é momento zero, T0. Aí mais tarde, né? Isso aqui, ó, vai acontecer na manutenção. Então isso aqui já é um T1. Aí aqui já é um T2. Aqui já é, daqui é do T2 também. Aqui, vamos dizer aqui que é do T2 também. Né? Aí, ó, autorizado para vender. Aí é um T3. Aí, ó, do shipment quantity é um T4. Né? Aí, quando chega lá, quebrou alguns, é um T5. Né? Então, devolveu, o cliente deu o T6. Né? Aí faz o invoice. O invoice, isso aqui é um T7. Né? Então, essas coisas vão acontecendo ao longo do tempo e eu vou ter que anotar, né? Na minha tabela fato. Então, isso aí é bastante complicado o processo de ETL disso, né? Porque esse fato 1 e o fato 2 aqui, né? Você pode ter até que consertar, né? Mas esse aqui é o mais simples de todos. Esse aqui simplesmente escreve, e você só tem que consertar às vezes porque veio o dado errado. Aqui não, você tem que atualizar a tabela fato, né? Então é bem complicado, tá? E a gente vai ver depois, né? Eu já fiz um comentário desse tipo, né? Que a dimensão data aqui, né, aparece 9 vezes, tá? Porque é a vez de cada coisa acontece. Né? Então, quando eu vou anotar, eu até vou ter que mudar a minha tabela fato. Né? Porque eu vou ter lá um item que tem lá, que está lá, vai ter essa data aqui, né? E não vai ter essas. Depois vai ter essa, não vai ter essa. Então eu vou ter que, nesse caso, tem que apagar, né? Porque tem uma atualização de chave, né? Para o mesmo item. Né? Então isso aqui é bem complicadinho, né? E na verdade, né, por exemplo, nesse caso aqui, eu acho que seria bem interessante você ter um surrogate key para
a tabela fato. Né? Para essas coisas não serem surrogate key. Eu vou botar aqui uma pergunta aqui. Eu vou investigar isso aqui porque, apesar de eu usar, né, nesse caso, eu nunca me preocupei em procurar tecnicamente, na teoria, né? Pegar teoricamente. Tá? Ah, aqui também eu já falei, né, de variedade de detalhes, já chamei atenção a isso, né? Isso acontece, por exemplo, quando eu tenho uma entrega, né? Então, quando eu tenho uma venda, né? A venda eu tenho a venda, né? Mas o frete não é da venda, né? O frete não é do item de venda. A venda é por item de venda, né? Por item de venda. Mas o frete, ele é por venda. Como é que eu trato isso, né? Aí tem duas maneiras, né? A primeira maneira é a seguinte, é dividir o valor do frete, né? Então, se eu tenho item 1, item 2, item 3, eu coloco aqui frete sobre, sei lá, valor do item 1, frete sobre valor do item 2, frete sobre valor do item 3, né? Ou posso botar aqui, né, frete sobre 3, frete sobre 3, frete sobre 3. Ou posso botar frete sobre tamanho do item 1, frete sobre, vou botar aqui tamanho do item 2, frete sobre tamanho do item 3, ou frete sobre peso. Né? Várias opções para eu dividir aqui. Né? Aí eu vou ter item, frete. Ou eu posso tirar o frete e ser só uma tabela frete por venda. Né? Aí eu posso agregar os valores daqui dos itens, né, e colocar lá. Tipo, total preço, total peso, total itens, né? Qualquer coisa assim, tá? Então tem duas opções de trabalhar quando você tem um dado importante para você que pode estar num lugar ou pode estar no outro, como é que você faz? Ou eu faço uma distribuição de algum jeito, né? As mais interessantes são pro rata, até pode fazer várias distribuições, né? Dependendo do seu negócio, né? Porque vem de várias partes. Né? Pro rata é quando você divide por um valor, né? Então, nesse caso aqui, né? Dividir pelo valor, dividir pelo peso, dividir pelo tamanho, né? Não só dividiu por 3, né? Que foi meu exemplo aqui. Tá? E, finalmente, a gente tem aqui a questão de conversão do entidade de relacionamento para o modelo dimensional. Né? Porque um modelo ER, dentro dele, tem vários modelos dimensionais. Né? Então, você pode trabalhar e olhar para o ER, né? Se você tem, principalmente se você tem uma grande base de dados, né? E buscar essas relações N para N, né? Que na verdade geralmente não são mais relações N para M, são relações 1 para N, 1 para N, né? Ou 1 para N para 1, se vocês quiserem, né? Contendo esse tipo de fato, né? Então isso aí já é uma investigação que você pode fazer. Em vez de investigar com as pessoas, você fala: o que meu banco permitiria, né? Então, no seu banco, você poderia fazer esse trabalho. Deixa eu ver se tem. Eu não tenho um exemplo aqui, né? Eu vou buscar aqui um exemplo para a gente trabalhar, então, para a gente aproveitar um pouquinho esse tempo. Hum... nosso exemplo aqui. Deixa eu ver se esse aqui tem. Tem, ótimo.
Bom, vou tentar fazer o exemplo com esse aqui, tá? Esse silêncio no vídeo vai ser horrível, mas tudo bem. Então aqui, ó, eu tenho uma base de uma empresa, tá? Essa base chama Northwind. É uma base que acho que a Microsoft distribui para você trabalhar, né? E aqui eu tenho, ó, fornecedores, certo? Dá para ver que ele é um para N, né? Empregados, né? E ordens de status de ordem de venda, né? Mas aqui eu tenho aqui, né? Pedidos de compra. Então, aqui eu tenho pedidos de compra, puxei a compra, né? Eu falo, ó, pedidos de compra é interessante, ó. Pedidos de compra eu tenho, aqui eu vejo no pedido de compra, né? Eu vejo que ele tem detalhes, opa, tem detalhes aqui, né? Então aqui, quando eu olho aqui, eu vejo, ó, essa cara aqui só tem relações, né, um para N nele, né? E ele junta aqui, né? O pedido de compra, né? Junta com o produto, tá? Então esse aqui eu vou, quando a gente for analisar, a gente provavelmente vai descobrir, esse cara aqui é um bom candidato a ser um fato. Deixa eu ver se eu acho o Northwind aqui, Northwind ER completo. Eu tenho isso em algum lugar? Mas eu vou até pegar na internet que é mais fácil. Aqui, ó. Então eu vou olhar aqui, né? Eu tenho aqui, ó, pedidos de compra. Opa, pedidos de compra, pedidos, detalhes de pedido, né? Eu tenho aqui, ó, preço unitário, quantidade e desconto. Então, isso aqui é unidade e tal, eu consigo ir, ele vende produto e vende pedidos, né? Então esse cara aqui tem ele liga produto com pedidos, né? Ele é uma relação um para N. Se ele é uma relação N para M, ó, ele é uma relação N para N. Se ele é uma relação N para N, ele é um candidato a ser o nosso. Aqui eu não posso anotar, né? Deixa eu pegar ele para cá para eu poder anotar. Ó, então esse cara aqui, né? Ele é um para N, um para N. Então ele é um N para M desses dois aqui, né, de produção. Aí você pensa, né? É um candidato. Aí você pensa, será que ele é realmente um N para M? Aí você fala, não, produtos são de pedidos, então produtos de pedidos realmente aqui ele é um N para M, né? Isso aqui é realmente uma relação N para M. Aí você fala, então isso aqui é um candidato. Candidato, candidato a fato. Opa, beleza. Ó. Esses aqui, né, não são candidatos. Então, agora, se esse aqui é um candidato a fato, então esse aqui é um candidato à dimensão. Candidato à dimensão. Aí você vai analisar, olha, ele também ele tem uma categoria, ele poderia ser um N para M entre fornecedores e categorias, mas isso eu não estou muito interessado, não. Então eu vou colocar aqui categorias aqui, né? E fornecedores eu vou juntar na dimensão, certo? E aí eu posso ver, né, como é que eu construo aqui. Depois a gente vai ver modelos de estrela que são assim, que chamam snowflake, modelos floco de neve, né? Que seria um caso aqui. Isso aqui seria uma construção de um modelo floco de neve. Mas a gente pode pegar essas coisas e colocar aqui dentro, né? E transformar isso num modelo, numa dimensão. Vamos ver se tem outro N para M aqui, né? Certamente deve ter. Né? Pedidos. Ó, eu tenho um candidato a pedidos aqui, que ele é N para M para alguns, para empregado, ele é N para M para fornecedor e para cliente.
Então, eu poderia ter esse aqui como tabela fato também. Fato, ele é candidato a fato, e ele é candidato à dimensão. Mas ele também ele é candidato a transferir. Como ele é um candidato a fato e candidato à dimensão, ele transfere, né? Ele transfere as dimensões. Então, isso aqui, né? Ele pode servir como uma transferência de dimensão. Então, as dimensões passam para a fato. Então, os shippers, o empregados e o customer, eles passam a ser dimensões, né, dessa tabela aqui. Tá? Então, dá para a gente pensar, né, separar seus vários processos de negócio. A gente não chegou a fazer isso aqui, né? A gente poderia fazer. Né? Eu vou pegar aqui os processos de negócio. Ó. Acho que só tem um aqui, né? Porque não tem. Só tem um, só tem o venda. Né? Venda. Na verdade, ele é pedido, no caso, né? É atender pedido. Né? Então, eu posso trazer essas coisas para cá. Né? Né? E aí a gente está vendo aqui, ó, desnormalizadas em tabelas planas. Né? Então, esse passo aqui, né, de pegar o orders, né, que está normalizado. Isso aqui, né? Essa aqui, customers, shippers, employees, né? E orders, elas são uma normalização. Então a gente vai desnormalizar, criar um tabelão para colocar essas coisas e colocar lá. Né? E aí vai trazer essas coisas direto para cá. Na verdade, alguns dados daqui também vão para cá. E provavelmente o order, isso aqui vai virar uma dimensão, um DD, né? Uma dimensão que você perdeu. Então dá para trabalhar, considerando o nome das coisas, né? Dá para trabalhar assim, lá pela área técnica, vendo candidatos para mostrar. Mas a gente vai ver que tem métodos mais interessantes que saem dos clientes. Tá? Aqui, ó, aqui o caminho aqui é esse, ó, pedidos, né, detalhes de pedido. Compra. Aqui tem dois negócios, tá? Aqui não tem purchase, né? Aqui não tem. Essa aqui é um pedaço só. Metade, né? Essa aqui, tá? Só que eu vou deixar lá, mas ela tem uns errinhos nesses links aqui, porque. Quer dizer, isso aqui são todos eficazes, tá? Mas na verdade o relacionamento são herdados, não são diretos. Então tem alguns errinhos aqui. Por exemplo, order. Esse link aqui é porque o FK vem por aqui. Tá? Bom. Então esse aqui é a nossa introdução aqui ao modelo dimensional, certo? A gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar de outras soluções para o modelo dimensional. Tá? Por quê? Porque, basicamente, tá? Qual é o nosso problema? Nosso problema é que as dimensões mudam. Tá? Então, deixa eu acabar aqui a gravação. Porque a gente está falando aqui o seguinte, a gente está falando até agora que os fatos mudam, né? Mas as dimensões são fixas. Só que a gente tem questões quando as dimensões mudam. Por exemplo, um produto muda de preço, ou um fornecedor ou um cliente muda de endereço. Né? Então, como é que a gente trata isso? Então, a gente, na quinta-feira, né, vai ver maneiras de tratar as mudanças nas dimensões. Tá bom? Mais alguma dúvida? A gente vai parar aqui, acabar um pouquinho mais cedo hoje. Professor, eu só queria dar um lembrete rápido.
Uhum. Você tinha mencionado que ia criar uma tarefa no Moodle para entregar aquele certificado da. Isso. Vou botar aqui no meu to-do. Beleza. Vou tentar fazer o mais rápido possível. Só lembrete mesmo. Obrigadão. Muito bom. Ó, meu to-do tá aqui, ó. Ok, mais algum? E por mim tá tranquilo. Tranquilo para todos? Ok, então a gente se vê quinta-feira. Tá? É, E obrigado aí para quem fez perguntas, como sempre. Perguntas são sempre boas. A pergunta foi muito boa do Felipe. É bem interessante. Ok. Até quinta, então. Até quinta. Até quinta. Até quinta.